Se você tem mais de 60 anos, o que faz à noite pode estar te levando direto para o infarto, sem que você perceba. E eu não estou falando de grandes exageros, mas de pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que silenciosamente estão parando seu coração. Eu sou a doutora Helena, médica com mais de 30 anos de experiência em saúde cardiovascular. E hoje vou te contar o que você precisa evitar ainda hoje à noite, antes que seu corpo te cobre o preço. Um estudo publicado pela Universidade de Oxford, no prestigiado European Heart Journal, analisou os hábitos noturnos de mais de 100 mil pessoas com mais de 60 anos durante 6 anos. O resultado foi chocante. Idosos que jantavam muito tarde, comiam alimentos ultraprocessados ou dormiam logo após comer, apresentaram 34% mais risco de infarto e 31% mais chances de arritmias cardíacas fatais. O mais alarmante: os riscos não estavam ligados ao colesterol alto ou histórico familiar, mas sim a hábitos cotidianos que a maioria das pessoas nem imagina serem perigosos. E é exatamente sobre esses hábitos que eu preciso falar com você agora. Todas as semanas, atendo pacientes com histórico de pressão alta, diabetes ou colesterol elevado que me perguntam: doutora, o que eu posso comer à noite? Ou ainda, é verdade que dormir mal afeta o coração? E a resposta é: sim. Não só afeta, como pode ser a origem de uma falência cardíaca silenciosa. Principalmente se você tem mais de 60 anos. Porque o seu coração já não bombeia com a mesma força. Seu metabolismo desacelera. E o que era tolerável aos 30 se torna perigoso aos 60. Vamos começar pelo erro mais comum entre os idosos: comer muito tarde da noite. Aquela ceia pesada, o sanduíche com frios, o arroz com feijão depois das 20 horas. Parece inocente, mas sobrecarrega todo o sistema cardiovascular durante o momento em que ele deveria estar descansando. Isso aumenta a pressão arterial, provoca refluxo e obriga o coração a trabalhar mais enquanto você dorme, o que eleva significativamente o risco de arritmias noturnas, infarto e até AVC. Mas não para por aí. Outro hábito mortal que você talvez tenha é dormir logo após comer, principalmente alimentos ricos em carboidrato refinado, como pão branco, bolachas, doces ou sobremesas. Isso provoca picos de insulina no sangue, favorecendo o acúmulo de gordura visceral, a mais perigosa para o coração, e dificulta a digestão, o que gera inflamação interna constante. O corpo entra em estado de alerta ao invés de repouso, e o coração sofre em silêncio. Você já ouviu falar da síndrome metabólica noturna? Ela atinge milhões de brasileiros e é caracterizada por glicemia elevada, má digestão, acúmulo de gordura abdominal e pressão alta após o jantar. Tudo isso influencia diretamente a frequência cardíaca noturna, reduz o fluxo de sangue para o miocárdio e aumenta o risco de infarto nas primeiras horas da manhã, justamente quando os picos de morte súbita acontecem em idosos. Outro erro grave: consumir bebidas estimulantes à noite, como refrigerantes à base de cola, cafés ou até mesmo alguns chás como chá mate ou chá verde. Eles contêm cafeína e teobromina, substâncias que estimulam o sistema nervoso e aumentam a frequência cardíaca, mesmo em repouso. Isso prejudica o sono profundo, reduz a oxigenação cerebral e mantém o coração em estado de alerta por horas, mesmo enquanto você dorme. E se você é daquelas pessoas que assistem TV até tarde, deitam com o celular na mão ou dormem com luz acesa, saiba que esses hábitos aumentam a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. E quando o cortisol está alto à noite, o coração sofre duplamente. Ele precisa bombear mais sangue, enquanto o corpo deveria estar em modo de regeneração. Isso leva à hipertrofia do miocárdio, fadiga cardíaca e menor capacidade de resposta a emergências, como infartos e taquicardias. Mas não é só o que você consome, é também o que você não faz.
Ficar deitado horas seguidas, sem movimentar as pernas ou o tronco, favorece o acúmulo de sangue nos membros inferiores, reduz o retorno venoso e sobrecarrega o coração, que precisa fazer mais força para manter o fluxo sanguíneo. Isso aumenta a frequência cardíaca noturna, piora a qualidade do sono e, com o tempo, favorece o surgimento de insuficiência cardíaca silenciosa. Quer saber um dado alarmante? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o maior número de paradas cardíacas em idosos acontece entre 4 e 7 horas da manhã, horário em que o corpo deveria estar em seu estado mais restaurador. E quase sempre esses episódios estão ligados a uma noite mal dormida, alimentação inadequada e estresse acumulado no coração. Ou seja, o que você faz antes de dormir pode definir como e se você vai acordar no dia seguinte. Mas agora que você sabe disso, o que fazer para mudar? Em primeiro lugar, jante mais cedo. O ideal é terminar a última refeição até às 19 horas, dando ao corpo tempo suficiente para digerir antes de dormir. Segundo, evite alimentos processados, embutidos e ricos em sódio à noite. Eles aumentam a pressão arterial e dificultam a diurese, fazendo o coração reter mais líquido durante o sono. Em terceiro lugar, evite açúcar e farinha branca no período noturno. Substitua por alimentos com baixo índice glicêmico, como legumes cozidos, pequenas porções de proteínas leves, frango, peixe, ovos e chás calmantes sem cafeína, como camomila, erva doce ou melissa. Esses alimentos reduzem a inflamação, acalmam o sistema nervoso e protegem o coração. Quarto, desconecte-se de telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Apague luzes fortes, desligue televisão e celular e mantenha um ambiente escuro e silencioso. Isso ajuda a regular a produção de melatonina e reduz o esforço do coração para manter o ritmo durante o sono. E, por fim, movimente-se antes de dormir. Faça alongamentos simples, suba e desça um pequeno lance de escadas ou caminhe pela casa por 5 minutos. Isso ativa a circulação, melhora o retorno venoso e prepara o coração para um descanso real. E não menos importante, beba água, mas com estratégia. Muita gente evita a água à noite com medo de levantar para urinar. Mas o segredo está em hidratar-se bem durante o dia e tomar um copo pequeno de água 1 hora antes de dormir. Isso ajuda a manter o sangue menos viscoso e reduz o risco de infarto noturno. Agora me diga, você costuma jantar tarde? Dorme logo depois de comer? Ou é daquelas pessoas que acham que um docinho à noite não faz mal? Pois agora você sabe que faz sim. E o preço pode ser o coração parando devagar, sem aviso. Mas a boa notícia é que você tem o poder de mudar esse destino, hoje mesmo. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com quem você ama. Às vezes, é um simples hábito noturno que está matando o coração de alguém em silêncio. E se inscreva no canal para não perder nenhuma orientação. Aqui, você aprende de forma clara, direta e sempre com respaldo científico. E se você ainda não viu, assista agora ao vídeo anterior, onde eu explico por que suas pernas estão sendo entupidas por dentro sem você sentir. Esse vídeo é fundamental para entender a relação entre circulação, sedentarismo e saúde do coração. Clique aqui ao lado e venha comigo, com carinho e compromisso com a sua saúde, doutora Helena.